coração, a paciência, o amor, a bondade, a paz virá sobre o nosso coração, porque o Espírito Santo, no qual nós confiamos, está realmente operando em nossa vida. Olhar para as coisas. Lembra do vídeo do Nick que o pastor passou aqui no domingo? Aquele menino sem perna e sem braço. Eu já vi aquele vídeo um monte de vezes. Toda vez que eu vejo, eu olho aquele trem lá e choro. Sei que é complicado, é difícil eu chorar, mas tem um negócio que me faz chorar, né? Ele disse uma frase naquele vídeo que é muito interessante. Fé não é o que muda as circunstâncias da vida, mas o que muda o nosso coração em frente das circunstâncias, ou frente às circunstâncias da vida. É o nosso coração que muda. Você passa do desânimo para o ânimo. Ninguém está livre de passar por um período de desânimo. A questão é ficar desanimado. É o ficar. Ninguém está livre de passar por um momento de angústia, depressão, vamos dizer assim, de queda na autoestima. Passar nós podemos passar. O que nós não podemos é ficar, né? Nós não podemos ficar naquele estágio. Nós temos que reerguer, levantar a cabeça, e quando nós estivermos passando por ali, é exatamente fazer esse exercício e reconhecer que o Senhor está no controle da minha vida. O Senhor está no controle da minha vida. Lembra da pergunta dele para Deus? Por que o Senhor me fez sem braço e sem perna? Sou filho de um pastor, de um homem fiel ao Senhor, e o Senhor me fez nascer desse jeito. Ele tentou se suicidar com 8 anos de idade. Por quê? Era a questão dele, e Deus falou para ele por quê. E ele faz uma outra declaração linda ali naquele vídeo, quando ele diz assim: olha, eu aprendi que é muito melhor viver temporariamente nessa terra, sem os membros, sem os braços, sem as pernas, e viver completo na eternidade, do que viver uma vida plenamente perfeita no físico nessa terra e viver uma eternidade num lago de arte com fogo e enxofre. Qual é a nossa escolha, né? Isso é um negócio interessante. Para que a gente possa ter as nossas emoções saradas, nós precisamos também pensar naquilo que pode nos fazer bem. E tem gente que só pensa coisa ruim. A pessoa vem, apresenta para ele um problema e fala: já era, acabou, já era, não vai dar nada. Eu sei que ninguém aqui é assim, mas tem gente que é muito negativista, né? Muito negativista. Tudo que você vai para ele é muito difícil, vai dar errado, não vai ter jeito, já era. Não é? Quem aqui conhece alguém assim ou já conheceu alguém assim? Levanta a mão aí. Então, pessoal, olha só, eu não, tem gente assim, vocês conhecem também, não é verdade? Irmão, ó, meu carro está na oficina e tal. Aí a pessoa me liga e fala assim: pastor, poxa, eu precisava que o senhor viesse aqui na minha casa e tal. O senhor pode vir agora? Eu estou precisando da sua ajuda. Ah, irmão, não posso não, porque o meu carro está na oficina. Tá, mas para que quebra ele? Tem um monte de anos rodando aí, Fluminense, Elite. Qual é o obstáculo? Eu me lembro quando eu era garoto, eu vinha do meu bairro até no tênis aqui a pé. Por que para a obra do Senhor eu não posso fazer isso? Não é verdade? Mas tem gente que é tudo muito difícil. Pensa naquilo que pode fazer bem, naquilo que é bom. Paulo fala em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pense em coisa boa, né? Tem gente que vai fazer uma viagem e falar: irmão, eu tive um pressentimento assim, que eu estava batendo no carro. Misericórdia. Já pense na chegada, já vai dando graças a Deus na chegada. A hora que você virar a chave para sair do carro, peça ao Senhor: obrigado por eu ter chegado lá. Tenha uma visão feliz da vida, positiva da vida, porque você vai passar por lutas, assim como numa viagem, você vai passar por talvez estradas esburacadas. No Brasil é muito difícil isso, mas acontece de vez em quando, né? Você vai passar por estradas esburacadas, você vai passar por lugares desertos, como numa viagem a gente faz isso. Na vida também é assim. Mas o melhor de tudo é que nós vamos chegar no final dessa viagem, no lugar que nós tanto almejamos, que é a glória dos céus. Pense no que pode trazer esperança. Lamentações 3:21, o profeta Jeremias está deprimido, está angustiado, porque ele está vendo a cidade destruída. Nabucodonosor meteu fogo naquele trem tudo, derrubou o templo, fez um estrago danado.
matou um monte de gente, os inválidos ele deixou em Jerusalém, só levou gente boa lá para a Babilônia, e ali em Jerusalém só ficou gente doente, gente que estava velha demais para poder fazer a viagem, gente que não tinha condições. Aqueles ele abandonou, e Jeremias ficou ali para ministrar aquelas pessoas, e nesse contexto ele escreve Lamentações, um contexto de derrota absoluta. E é só ler Lamentações, você vai ver como aquele cara se lamenta. Ele é chamado de profeta chorão, porque ele tinha motivo para chorar. Ele tinha motivo para chorar. O negócio foi brabo. Ele viu gente da família dele morrer um monte. Ele viu coisas ruins acontecerem. Ele viu o templo do Deus vivo ser destruído. Ele viu a cidade santa ser queimada a fogo. Ele viu os seus irmãos serem levados cativos. Ele tinha razões para chorar. Mas no versículo 21, ele diz assim: todavia, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele lembra de que não importa as circunstâncias, há uma esperança para aqueles que confiam no Senhor. Há uma esperança. Alimente isso no seu coração. Meu irmão, a luta está difícil hoje, amém. Eu sei que é ruim, eu sei que dói, eu sei que é terrível. Mas saiba, alimente essa esperança, traga à memória isso. As misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã e duram por toda a eternidade. Essa é a razão de nós estarmos aqui. A sua luta vai passar e você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar, né? Eu gostaria. Não, você vai cantar. E não sou eu que está te garantindo, é a Bíblia. Que você já é vencedor e que você vai celebrar a sua vitória. Para fechar, nunca fale ou responda às pessoas quando você estiver sob estresse. Eu tenho um amigo, pastor também, que diz assim: você quer conhecer uma pessoa? Faz raiva nela. Aí ela vai mostrar para você quem ela é. Coloca ela sob estresse. Aí ela vai mostrar se ela é espiritual ou carnal. Porque é do estresse, meu irmão, que a gente fala. E fala coisas que a gente não teria coragem de falar em outra circunstância. Se nós somos carnais, é assim que funciona. Quando sob pressão, nós tendemos a abrir a boca e a amaldiçoar ao invés de abençoar. Criticar ao invés de dar uma palavra de ânimo. Nós tendemos a acusar ao invés de entender. Nunca fale ou responda. Aliás, eu estava lendo uma coisa aí esses dias. Acho que o Augusto Cuica disse que os primeiros 30 segundos após uma palavra que você ouve durante um momento de estresse, eles são fundamentais para que você se cale. Fundamentais, importantíssimo que você se cale nos primeiros 30 segundos. E depois disso você consegue se controlar. Mas qual é a tendência? Bateu, levou. É a nossa tendência natural. Não é verdade? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E aí a gente troca tapa. Verbal às vezes, né? Às vezes não é nem tapa, mas troca tapas verbais, agressões verbais. Pense antes de falar. Provérbios 15, 28, maravilhoso, irmãos, esse texto está no meu coração. Eu guardei esse trem, anotei no papelzinho, deixei ele para eu ficar vendo ele o tempo inteiro. Porque ele diz assim: o justo pensa muito antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra. Caramba, olha que trem. O justo pensa muito antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra. A minha boca é justa ou ímpia? O que é que está saindo dos meus lábios acerca dos meus irmãos? Fato é fato, os fatos a gente vai e resolve. Pronto, amém. Tem problema, a gente vai e resolve. Amém. Mas eu estou dizendo o seguinte: sobre estresse, sobre condições adversas, como nós reagimos a isso, como nós falamos com as pessoas. Pensa que pode fazer bem. Nunca responda alguém na hora da raiva. Faça a oração do silêncio. É um bom exercício nessa hora. Difícil, pastor. Não, se fosse fácil, não era o Evangelho de Jesus. Fácil é servir o diabo. Servir a Deus é difícil mesmo, mano. Servir a Deus é difícil. Fácil é servir o diabo. Qual a regra que tem? A regra não tem regra. Servir o diabo é assim. Faz o que te dá na cabeça. Mas no nosso caso a regra é a glória de Deus a qualquer custo. A glória de Deus acima de qualquer coisa. Inclusive do meu orgulho. A glória de Deus é o mais importante para mim. Ou pelo menos deve ser, né? Pelo menos deveria ser assim na minha vida. Como anda a nossa vida com Deus? Como andam as nossas emoções? Nós estamos nos enchendo do Espírito?
Nós estamos nos enchendo da palavra, só tem um jeito, irmãos, se encher do Espírito. Leia a Bíblia, ore regularmente, viva com Deus. É o que eu quero falar no próximo domingo, sobre essa questão de santidade. Por que nós somos santos? Você vai entender. Não vou nem, senão me empolgo aqui já é. Pense nisso. Suas emoções são uma bomba atômica aí dentro de você. E o que é que você vai fazer com todo esse poder? Você vai canalizá-lo para o quê? Eu vou canalizá-lo para o quê? Como nós vamos lidar? Não tem jeito, irmãos. Todo grupo heterogêneo vai ter problemas. Na verdade, alguém aqui, tem irmãos aqui que já congregaram em outras igrejas, alguns já congregaram até em mais de 3 igrejas. Eu queria que levantasse a mão aquele que congregou numa igreja que nunca teve nenhum problema. Né? Onde a gente está tem problema. Nós somos seres humanos, nós erramos, nós falhamos, falamos o que não devemos, fazemos o que não devemos, pensamos o que não devemos e às vezes deixamos que as nossas emoções doentias tomem conta. Uma vez uma pessoa falou para o pastor assim: pastor, eu quero que o senhor me dê uma carta que eu vou embora dessa igreja. Por quê? Porque eu tive problema com a irmã fulana, com a irmã ciclana, não sei o que tem, papapá. E com o irmão também, então, um monte de coisa assim. E eu quero ir embora, porque eu quero procurar uma igreja perfeita. Aí o pastor olhou para os amigos e falou assim: mano, o dia que o senhor achar essa igreja, por favor, não entra nela, não. Você vai estragar a igreja. Não vai estragar, não entra não. Se a senhora, por acaso, conseguir achar essa igreja perfeita, não. Porque é muito fácil, irmãos, ver defeito nos outros. Difícil é nos nossos. Lembra de uma pregação antiga aqui? Defeito é igual casca de feijão no dente. É nítido, mas no dente do outro. No seu você não vê, né? Tem cascão de feijão assim no centroavante, você tá, tudo bem, mano? Pessoal, olha, meu Deus do céu, o que é isso? O irmão está almoçando ainda, 3 horas da tarde, ainda está almoçando, né? Até que você chegue em casa ou em algum lugar e você olhe no espelho. Aí você, meu Deus, eu sorri para um monte de gente na rua, pessoal. Aí você fica constrangido pela sua atitude, porque você conseguiu enxergar a sua casca de feijão no dente. O espelho da nossa alma é a palavra de Deus, é ela. É ela que é o espelho da nossa alma, é ela que mostra os nossos defeitos. Pastor Luciano disse aqui, eu acho que foi na segunda também, não lembro. Ele disse aqui um monte de vezes, ele já falou isso comigo um monte de vezes. Que sábio é aquele que lê a Bíblia contra si mesmo. Lê a Bíblia contra si mesmo, porque a Bíblia é contra os nossos erros. Vamos aprender isso. E nós vamos ver muito mais felizes. A palavra de Deus deve reger a nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero fazer um apelo. Primeiro, eu quero saber se há alguém de nós que ainda não confessou Jesus, não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas quer fazer isso hoje. Tem um sinal de sua mão assim onde você está aí, que a gente possa ver. Então, alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Lembre-se disso, a única forma de ter uma vida cheia do Espírito Santo é confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Se tem um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Então, alguém quer aceitar Jesus? Não endureça o seu coração. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se renda ao Senhor, Ele quer cuidar de você, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar o seu ser. Tem alguém que esteja afastado da casa de Deus, mas quer voltar à comunhão dos santos, voltar à comunhão da igreja e hoje quer retornar aos caminhos do Senhor? Se tem um sinal com a sua mão assim, nós vamos orar por você. Amém. Se não tem, nós vamos orar, terminando o nosso culto. Mas antes a Catherine tem um ou dois avisos para dar ali. E são rápidos, é um ou dois mesmo, e nós vamos orar, dando graças a Deus por este culto.